Olha comigo, eu tô. Esses caras, Grande dia. com certeza já apareceram no teu feed, hein? Já fizeram você refletir, já fizeram você parar, ser melhor. Agora esse ponto. Só queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês. Que encontro. Estar com esses caras aqui. Que dia abençoado. E é isso. Vamos deixar a universo aí, essa força maior, nos guiar numa ideia massa. A gente, inclusive, está aqui a convite da Sextante, no stand da Sextante, na Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, 2025. E a gente veio aqui conectar essas ideias, falar um pouco sobre como os livros transformaram a nossa vida, a nossa mentalidade, como o que trouxe, né, a gente até aqui e como, de repente, os livros como ferramenta nos auxiliaram. A gente poder compartilhar um pouquinho, né, da nossa experiência, da nossa visão de mundo, de repente agregar um ao outro e agregar quem está assistindo. Eu tenho certeza que a gente vai ter altas ideias aqui. Se você está vendo aqui esse vídeo no YouTube, se inscreve no canal, segue esses caras nas redes sociais deles se você não conhece ainda. E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, assim, para a gente guiar um pouco essa ideia. Leitura, já que a gente está aqui nesse ambiente. Quando começou, assim, vocês desde o colégio gostaram? Ou foi por, mano, em algum momento falou, acho que eu preciso começar a ler? Thiagão, começa? Pode começar. Primeiro, quero agradecer a duas coisas. Primeiro, a Sextante, que está proporcionando esse impulso. E segundo, a internet, né? Que proporcionou Exatamente. isso. Então, a gente fala muito sobre internet, sobre excesso de consumo de redes sociais e telas. Mas a internet também proporciona pra gente conhecer e encontrar grandes pessoas, né? Então, assim, eu lembro exatamente do dia que apareceu o primeiro vídeo do Vitor pra mim, primeiro dia que apareceu o Thiago pra mim. E desde então a gente tá conectado, trocando, aprendendo um com o outro. Eu acho que isso é muito especial. E principalmente quando a gente se encontra, né? O Thiago já tinha encontrado antes, e hoje o Vitor conhecendo pela primeira vez. Então, quando a gente vê que as pessoas são reais e são de verdade, né? Aquilo que mostra na vida real é a mesma coisa, isso é muito especial. Sobre leitura. Cara, eu fiquei muito feliz quando eu vi essa lista de livros, que tem vários aqui que eu já li. E eu lembro o primeiro livro que eu li completo por livre e espontânea vontade. Que não foi tanto por livre e espontânea vontade assim. Eu devia ter uns 14, 15 anos. E era um feriado, então eu tava 4 dias em casa. E nessa época a gente só tinha um computador em casa e eu e minhas duas irmãs tinham que dividir a escala de internet. Era escala ainda? Eu acho que era. Então tinha aquela coisa de só depois das 2 horas no sábado. Muito da meia-noite na semana. É. E a gente ainda tinha que fazer escala, então era 1 hora e meia pra cada um. E aí quando a gente não tava usando o computador, tinha que fazer alguma coisa, né? Eu lembro que tinha um livro chamado Caçador de Pipas. E aí eu vi aquele livro, resolvi começar a ler. E cara, é um livro que me pegou do começo ao fim. Eu li ele nesses 3, 4 dias. Só que é um livro de romance. E aí ficou, depois eu li mais um livro de romance. Mas o primeiro livro de não ficção que eu realmente, assim, abriu a minha mente, mudou a minha vida, é um livro, inclusive, da Sextante, que é O Poder do Silêncio, do Eckhart Tolle. E, cara, assim, foi um dos livros que realmente mudou a minha vida. E eu até hoje já reli mais algumas vezes. Depois li outros livros do Eckhart Tolle, li Os Segredos da Mente Milionária. E a leitura, ela abre a nossa mente de uma maneira que nunca mais volta, né? Isso é uma frase do Einstein que eu gosto muito, que ele diz que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Acho que o livro tem essa capacidade de abrir a nossa mente e levar a gente a conhecer mundos e ideias que fisicamente a gente não conseguiria. Isso acho que é muito especial a leitura. Total. Conecta a gente com mentes que já, é o que você falou, fisicamente jamais teria condição, porque o cara já se foi há muito tempo, né? Então eu acho que tem esse poder de você ter boas referências, bons mestres, mesmo sem precisar conviver com eles. E acho que no nosso entorno também, né? A gente não escolhe onde a gente nasce, a gente não escolhe tanto com quem a gente cresce, mas conforme a gente vai crescendo, a gente pode escolher quais são as nossas referências. O que a gente vai consumir, que vai influenciar a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente se sente, a maneira como a gente se enxerga e enxerga o outro. Então a leitura tem essa capacidade de fazer a gente ultrapassar as fronteiras dos nossos ambientes e acessar novos conhecimentos.
Irado, E tu, hein? Bom, o meu foi muito doido, porque foi por pura curiosidade. Eu jogava aquele joguinho Trunfo na infância, e todas as cartinhas de cada jogo tinham uma informação de animais, de carros e tal. E aí eu comecei a ler por curiosidade. Falei, cara, se esse carro tem essa velocidade aqui, como é que deve ser, enfim, na Fórmula 1? Aí eu comecei a ler por totalmente ciência sobre os animais e tal. Até que um dia... Mas leu que é adolescente? Adolescente, lá pros 15 anos que eu comecei, mas zero com mentalidade de o que será que eu vou aprender pra aplicar isso na vida e tal. Aí, o que aconteceu? Na minha infância, eu sempre fui muito comunicativo. Sempre trocava ideia com muita gente, tinha o meu grupinho, que me facilitava muitas coisas. Eu sempre conseguia acesso à quadra de futebol mais cedo, porque eu tinha muita facilidade de comunicação. Facilidade de, enfim, encontros mais rápidos e tal. Até que eu li o primeiro, que foi Como Fazer Amigo Influenciar Pessoas. Dali, eu falei, cara, pera aí. Dali, ó. Pega ali uma transcrição, traz ele aqui. Nem vi que tava ali. Sextante também, ó. Esse foi o primeirão. Também, eu li ele lá. E sabe o que mais virou a chave na minha cabeça com esse livro? Não foi nem o tema. Foi ver que, tipo assim, a minha mente já estava escrita em algum lugar e as pessoas estavam aprendendo com isso. Eu falei, não, peraí. Se o que eu sei mais ou menos está sendo evoluído por causa de um livro, então se eu continuar lendo, eu vou continuar evoluindo como pessoa. Aí eu tinha prejuízo. Muito, mano. Foi por isso que eu comecei a ler livro. Senão... Se identificar naquilo que você tá lendo, né? E perceber que você não tá sozinho naquilo. Exato. Foi totalmente sozinho. Porque naquela idade, tipo, de 15 para 16, trunfo e tal, a galera não lia muito ainda. Tipo, era estudar pra prova e tal. E quando eu falava de livro, a galera sempre lia 2, 3 páginas, saía na livraria e comprava 2 livros e não lia nada. E aí, isso eu finalizei, eu falei, caraca, é muito doido saber que o meu mundo consegue ser compreendido. E aí, mano, eu comecei a ler, aí o Pai Rico, Pai Pobre, aí Finanças, aí comecei a evoluir. E daí eu comecei o que eu falei pra vocês mais cedo, fazer minha autoanálise. Eu falei, cara, se isso aqui existe escrito, a partir de mim eu consigo escrever, a partir de mim eu consigo aprender e mesclar informações. Então foi por pura curiosidade e entender que existiam vários mundos resumidos em várias páginas, assim. Esse foi o começo até hoje que eu tô Legal, hein, mano. Eu acho que o meu começo foi talvez um pouco diferente, porque eu confesso que durante a escola, assim, desse período da adolescência, mano, eu não queria saber, velho. Eu sempre fui muito questionador, assim, saca? No sentido de... O que a gente precisa aprender essas paradas, mano? O que a gente tá fazendo aqui na escola, sabe? Tipo, tentando não, né? Sendo forçado a aprender coisas que... Por que eu vou usar Bhaskara? Pra que eu vou usar o Vevoat depois, sabe? Tipo, as paradas que eu falava, mano... Hoje em dia, lendo mais sobre neurociência, eu vejo, mano, e entendo a importância de saber o que é a ação da mitocôndria. Mas, mano, se eu via a mitocôndria na escola, eu falava, o que eu preciso disso, saca? Então, eu já era muito questionador desde moleque. Então, quando me falavam que eu precisava ler Dom Casmurro, que eu precisava ler não sei o que, né? Foi massa, sem dúvida nenhuma. Tem o seu valor, a literatura, tudo isso. Ajuda, né, a construir a nossa mentalidade. Mas como eu questionava muito por que a gente precisava aprender tudo aquilo, eu era meio rebelde, né? Meio resistente. E eu sempre fui skatista, era da galera do fundão, então eu era da... Tipo assim, na rebeldia, não sei, pra que ler, velho? O que eu vou ler, saca? Então... Tinha uma barreira. Tinha uma certa barreira. Mas também por conta disso, eu questionava, né? Pra que fazer faculdade? Por que a gente precisa seguir todo esse caminho, né? Que o mundo mostra que é o caminho que a gente tem que seguir. Então eu, desde moleque, dos 16, 17, 18, eu já tinha uma veia meio empreendedora. Eu queria empreender, eu queria, sabe, tipo, não depender de emprego, de trabalho dos outros e tudo mais. Então eu lembro de ter várias trocas de ideia com os brothers nessa época, de, mano, vamos empreender. Eu lembro que, velho, isso aqui eu acho que eu nunca compartilhei com ninguém, mano, mas quando eu tinha uns 18 anos, eu e mais 2 brothers começamos a pensar em montar um negócio que na época não existia, que era fazer T-Max em uma van. 2, 3 anos depois, que ficou conhecido como Food Truck, né? Não existia, mas a gente não fez. A gente tinha ótimas ideias e pouca execução. E aí, cara, por ter essa pegada, né, de ser, já querer buscar, né, um caminho diferente pra viver e tudo mais, eu lembro que eu tinha 19 anos e surgiu a novidade no Brasil do marketing de relacionamento, né, do marketing de rede e tudo mais. E aí, como eu queria empreender, queria ganhar dinheiro, esse acho que foi um dos primeiros livros que surgiu pra mim, O Segredo da Mente Milionária. Falei, mano, 18 anos, velho, eu quero ser milionário, saca? Então eu comecei a buscar conhecimento, por até uma parada que a gente tava falando mais cedo, transformar a minha realidade
física, a minha realidade material. Eu queria enriquecer. Minha meta era, antes dos 25, eu faturar meu primeiro milhão, saca? E aí, quando eu entendi isso aqui, eu falei, caraca, mano. Eu tava sendo ensinado, não só dentro de casa, mas pelo mundo, que é muito difícil ganhar dinheiro, se tornar milionário, porque a gente vive uma vida baseada na escassez. A gente é induzido a viver na escassez, né? Na dificuldade, de que vai ser muito difícil ou impossível se tornar milionário, conquistar tudo isso. Então eu comecei a buscar informação, conhecimento que me ajudasse a transformar minha realidade em física. E aí foi que eu li Segredamente Milionário, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, esses livros de persuasão. Eu sempre gostei dessa parte comercial, meus primeiros trabalhos foi em loja de surf e tal, então era essa pegada de, mano, prosperar. E aí, nisso eu comecei a ter um pouco mais de acesso a leitura começou para mim por conta disso. E aí, como eu me abri para a leitura e desenvolvi, foi um hábito que eu vi que, mano, através da leitura eu podia transformar minha vida. Eu não precisava esperar, talvez, meus pais me ajudarem a mudar minha vida, meus amigos trazerem uma ótima oportunidade, o mundo mudar para ficar mais favorável, vencer, né, progredir, mas que nem o Marco falou, eu podia mudar o meu ambiente, não necessariamente físico, mas mudar o meu ambiente interno. E aí, hoje eu entendo, né, que o cérebro, ele não interpreta se a parada realmente está acontecendo, sim, ou se é uma projeção. Então, você mudar o seu ambiente interno é você mostrar para o seu cérebro que pode ser diferente, que isso aqui é a realidade. Então, hoje eu tenho mais consciência, nessa época eu ainda não tinha, mas eu já sabia que, a leitura podia me transformar a minha vida, saca? E aí veio muito disso. Aí eu lembro que depois desses livros mais de mentalidade financeira, eu fui parar no Poder do Agora. Poder do Agora, Um Novo Mundo, os livros do Eckhart Tolle. E aí foi onde eu comecei caraca, espiritualidade é potente demais também, né? Por ter crescido na igreja evangélica e sempre ouvir, né, sobre Deus, sobre espírito, né, tipo, como Espírito Santo, mas não ter essa abertura para a espiritualidade, acabava que ficava muito em cima da religiosidade, não enxergava como, né, a gente podia se transformar, né, através do autoconhecimento, né, porque eu acho que o autoconhecimento, né, não tem como falar de autoconhecimento sem espiritualidade, né, é um dos pilares, né, então foi esse caminho que foi me abrindo, assim, tipo, esses livros que eu trouxe aqui pra gente, pra mesa, foram livros que pra mim foram muito transformadores, né, que foram livros que me ajudaram muito nesse processo. Eu acho que mais da metade deles eu li mais de uma vez. Alguns, tipo, O Poder do Agora, acho que já foi umas 8 ou 10. Sério? Eu tinha... Porque a primeira vez que eu li, eu devo ter lido, sei lá, 2012, 13, talvez. E aí eu lia todo ano. Qual relação tu tem do porquê tu leu tantas vezes assim? Tipo, tu se transforma numa pessoa nova e ressignifica cada vez que tu lê? Ou pra, tipo assim, tô me afastando, preciso voltar. Ah, eu tô ouvindo. Tipo, precisava manter aquilo vivo, saca? Então, O Poder do Agora, por muitos anos, foi uma fortaleza pra mim, saca? Tipo, era um livro que eu sentia que, mano, tava muito difícil as coisas na vida, que até às vezes tava, mano... eu percebia que eu tava, talvez, até me sabotando, preciso ler de novo. E aí eu voltava pra ele, saca? É, virou um mantra pra você. É. Irado, mãe. É que o Poder do Agora, ele traz muito a presença, né? Acho que essa palavra presença, ela é muito marcante nesse livro. E acho que quando a gente tá numa fase difícil, geralmente a gente tá na resistência, no controle, né? Na não aceitação. Que é o oposto da presença, né? Presença é aceitação. Acho que é por isso que, internamente, como você já leu, você já acessou esse lugar. E aí, pra onde você precisa voltar, né? E acho que ele te leva pra esse lugar de volta, né? Exatamente. E é sobre esse negócio que a gente tava falando do ambiente, que, eu cresci com vários amigos também com uma mentalidade muito pra frente. Mas, por conta da vida, cada um acaba seguindo meio que o seu caminho, né? Tipo... eu tive amigos que nessa fase, né, do mar de relacionamento, quando a gente começou a estudar muito isso daqui, os moleques prosperaram, cresceram, mano, começaram a ganhar muito dinheiro, focaram muito nesse trabalho. Eu não tive resultados expressivos nisso, mas eu sei que, mano, hoje eu vejo e falo, mano, ainda bem, graças a Deus não ganhei nada naquilo, porque senão eu não teria passado por tudo que eu passei pra me trazer até aqui onde eu tô hoje.
Mas esse afastamento desse ambiente dos amigos que estavam nesse progresso, muitas vezes eu me sentia sozinho. Então eu não tinha com quem trocar. Eu não tinha com quem... E eu não tinha acesso a grandes mestres, saca? Tipo, pô, eu via caras enormes no Brasil, que eu tinha como referência, mas eu não tinha acesso a esses caras. E não só no Brasil, mas fora. Eu, mano, eu não tenho como acessar esses caras pra eles me mentorarem. Só que eu entendi que consumir conteúdo através de um livro é praticamente você ter acesso a esses mentores, né? Então, consumir aquilo ali constantemente, buscar, né, a inteligência, a sabedoria através dessas pessoas que condensaram, que eles entenderam que era transformador, que era importante, pra mim era onde eu me apegava, saca? Então, tipo assim, não tô cercado talvez das pessoas que eu gostaria, mas eu tô construindo esse ambiente aqui que pelo menos, mano, no meu quarto eu sento com todos eles, saca? Eu sentava com os caras, mano, eu sentei com alguns dos maiores nomes que, na minha opinião, passaram por esse planeta. Eu acho uma forma de passar com eles. Sempre de uma forma muito acessível, né? Muito, né? Mas vai, pô, sentar com uma mente dessa aqui por 30, 40 reais. E sabe a parte boa que eu penso, tipo, nessa linha de raciocínio, que, tipo, às vezes você quer pessoas pra tu conversar sobre determinado assunto, e você não tem essa conexão. Só que você tá pegando anos de estudo de uma pessoa, muito absurda, a vida dela, e tu consegue aprender ali, tipo, determinado tempo. Então, quando tu tá sentado no quarto lendo, tu tá, tipo assim, ganhando tempo em vida, porque o cara já viveu a vida dele pra te ensinar aquilo ali que tu tá aprendendo. Então essa parte é maneira. Porque às vezes, se você não tivesse essa informação, tu poderia até ter pessoas com a mesma mentalidade que você, mas teria que ter muita conversa, muita mão na massa, pra de repente tirar algum trecho que tu aprendeu no livro. Então essa parte é maneira. De falar que sentou com eles pra conversar, tu não só conversou, como eles te resumiram a vida deles inteira no livro, tá ligado? Pensar nisso pra mim é animal, tu tá ganhando tempo. E o livro, ele geralmente tem muita profundidade em várias ideias diferentes ali, por mais que tenha o mesmo tema. E eu gosto muito de reler o mesmo livro também, porque cada vez que você lê, você tá num momento diferente. E às vezes uma parte do livro mexe mais com você. Às vezes você lê o livro pela primeira vez, você foca mais numa coisa, aquilo te chama a atenção. Na segunda vez, às vezes já é uma outra parada. Então acho que ler o mesmo livro várias vezes é maneiro porque é igual você entrar num rio várias vezes. Tá? Não é o mesmo rio, não é a mesma pessoa. Então isso é massa também, né? Que te leva pra outro lugar. Assim. Eu sempre defendi muito que a leitura, pra mim, minha opinião, isso não é uma verdade absoluta, mas pra mim, a leitura é a melhor terapia que tem. Porque na terapia, né, com um psicólogo, né, com um terapeuta, a pessoa vai usar todas as técnicas estudadas para te conduzir para um olhar interno e entender o que precisa ser trabalhado. Eu vejo na leitura a mesma parada, saca? Porque é um cara trazendo, de certa forma, esse norte para onde direcionar a sua mente. Só que o que eu gosto, que, cara, se você chegar num ponto que o cara trouxe de reflexão e você precisar parar e silenciar pelo tempo que você quiser, você tem essa liberdade. Se você quiser voltar e ler de novo, né, tipo, você simplesmente, eu acho que é uma forma de você se... Não necessariamente, não sei nem se existe isso, tipo, esse processo de autoterapia, saca? Mas é um processo que eu gosto muito porque existe uma condução, que nem numa terapia, mas ao mesmo tempo te dá esse espaço de, tipo, cara, eu faço isso muito, eu tô lendo a parada, às vezes eu me pego, eu tô, tipo, há 10, 15 minutos refletindo sobre aquilo que eu li. Eu tô lendo ali, pá, não sei o que, daqui a pouco, mano, eu paro, mano. Eu fico ali, viajando, e aí eu começo a internalizar aquilo que eu li, saca? E, tipo, olhar pra minha vida, as situações que eu tô vivendo aquilo, e como aquilo que eu posso transformar. Aí, às vezes, daquilo ali eu já pego o celular, escrevi um vídeo. Hoje em dia, né? Então, pra mim, é uma terapia, e assim, também mais acessível que uma terapia, né? Não tô dizendo que, não, se eu não fazer terapia, vai só ler. Tô dizendo que é pra substituir. Mas eu gosto demais, eu enxergo muito na leitura como uma ótima forma de terapia, porque nada mais é do que uma grande mente te direcionando para olhar para dentro, né? Isso falando dos livros voltados mais para autoconhecimento, né? Para desenvolvimento pessoal, para espiritualidade.
olhar pra dentro e entender o que é interessante você trabalhar, o que é interessante você enxergar a partir de uma outra ótica, pra realmente considerar uma mudança, né? Eu acho que isso é massa, porque você tá descrevendo um processo de leitura ativa, né? Então, não é só um processo de leitura para gerar mais obesidade mental, né? Você não tá lendo só para poder dar um check na sua lista de livros e falar que você leu 30 livros no ano. Acho que não é esse... Acho que todo esse movimento de leitura que tem hoje com rede social, acho que ele é muito positivo quando ele promove mais leitura. Acho que o cerne da questão da leitura é, de fato, a leitura te transformar e você se abrir para ser transformado por ela, né? Então, quando você pega um livro, por exemplo, de desenvolvimento pessoal, ele traz provocações, ele traz reflexões, às vezes ele traz exercícios. E quando você pula isso, você está pulando uma parte muito importante da aprendizagem também, né? Então tem estudos, por exemplo, que falam sobre aprendizagem, que você só escutar ou ler, você aprende 5, 10%. Se você escrever, você já aumenta um pouquinho. Se você explicar para alguém, você já aumenta mais um pouquinho. Então todo esse processo de aprendizagem que envolve a leitura de um livro, ele não pode ser só simplesmente a leitura e passar. Às vezes até, cara, você pega um livro e tá tão cansado que quando você chega no final da página, a mente voou e você não consegue processar, né? Então, o que você faz? Você passa a página e continua lendo, ou você volta e lê de novo porque você quer, de fato, aprender aquilo? Acho que esse processo de leitura ativa, para você se permitir ser transformado por ela, que acho que leva para esse lugar de autoterapia, assim, é importante, né? Cara, puxando exatamente, complementando, quando eu faço, às vezes, quando eu tô lendo um livro que tem muito impacto pra mim, eu sempre boto um caderninho do lado, e aí eu mesmo vou discutindo, tipo, caraca, essa pessoa pensou de determinada forma, como é que eu pensaria nessa situação? E ali mesmo eu faço a minha autoanálise de novo, então, tipo, às vezes quando eu tô cansado, ou tô fugindo muito, eu fico, cara, peraí, o que eu tô aprendendo aqui? Eu só tô lendo por tá lendo. E aí vem a minha... E é muito doido, porque tu às vezes pensa numa parada que a pessoa tá te explicando, que você se coloca na situação que você tá aprendendo, e você fica, mano, eu pensaria 50 mil outras formas de seguir, responder essa ação que tá acontecendo na minha vida, mas o cara me ensinou uma outra. Como é que deve... O que aconteceria se eu pensasse assim? E aí eu sempre tenho um caderninho do lado, e a minha terapia também, tipo, já falei anterior com vocês, que tipo, 80% todos os meus dias, de manhã e de noite, de manhã acordo, cafezinho, anoto o que sai da minha cabeça, que são ideias boas, às vezes reflexões, às vezes entendimentos que eu só tive depois de um tempo que eu tô lendo o livro. Isso é muito bacana. Às vezes eu leio, não entendo direito, tipo, não entrando na minha cabeça, acontece alguma coisa no meu cotidiano, uma conversa que eu tive que eu fico, caraca, faz todo sentido. E aí boto pra fora. Então a minha terapia ativa é exatamente essa. Lembra, não troque terapeutas, mas pra mim funciona de estar sempre anotando essas informações importantes comigo. Assim. Legal. Eu explico muito pra ler lá em casa. Cara, acabei de ler um capítulo, eu já chego pra ela e tento dar uma aula pra ela daquele capítulo. Se fluir bem é porque eu entendi. Se ela trouxer algumas perguntas e eu não souber direito, cara, volta, lê o capítulo de novo. E é a melhor forma de fato, a gente internalizar o aprendizado da leitura, né? Explicar pra alguém. E é isso, a gente que produz conteúdo, acho que também é uma excelente ferramenta, né? Pega o conteúdo, cara, o que eu entendi desse livro, desse capítulo, transforma isso em um conteúdo. Se eu conseguir passar com clareza, com simplicidade, é porque de fato eu consegui entender. Totalmente. É, pra mim, a boa parte das inspirações, assim, do que eu coloco nos conteúdos é disso. Tipo, tanto que eu escrevo muito de manhã, nesse processo, às vezes quando eu tô lendo, às vezes eu leio uma frase de um livro e eu falo, caraca, mano. É tipo aqueles momentos eureka, né? Não, blau, caraca, eu vou escrever. Aí eu já pego o celular, eu escrevo no bloco de nota do celular. Eu já pego, começo a escrever ali. Às vezes é só puxar o gancho daquela frase que eu li. Eu começo a escrever, não, tem um vídeo. Não, beleza, volta a leitura. Daqui a pouco tem dia que às vezes aí sai 2, 3 vídeos só nesse processo. Tem umas frases de livros ali que puxam de um jeito que fala, amor, nossa. Cara, é muito doido. Falando de criação de vídeos, agora que a gente tira dos livros, reflexões, os meus vídeos, os mais virais, são de desabafos do momento eureka. Tipo, às vezes eu tô olhando alguma parada, quero falar de relacionamento, quero falar de desenvolvimento e tal, e aí eu não consigo, às vezes, encaixar em como eu posso explicar isso claro, e eu reforço, eu fico, cara, aí eu boto pra fora do jeito que tá na minha cabeça e sai de uma forma muito humana. É por isso que no meu caso, assim, meus conteúdos se conectaram muito com as pessoas, porque eles veem que, tipo, cara, o que tu fala vem com sentimento. Então, às vezes, eu realmente tenho vídeo meu que eu tô meio que um estresse de querer ter clareza no que eu tô falando, tento, não consigo, até que uma hora que
que é um dos meus mais virais, que é tipo, sabe o que eu quero tal, eu quero aprender. Esse livro é bom. O da chuva, que é, enfim, um caso que aconteceu, que eu tava naquela outro dia de trabalho. Aí eu me liguei que eu tava no trabalhando, pelo menos. E aí eu peguei e falei, cara, peguei um trabalho que choveu, deu tudo errado, mas eu falei, mano, eu não tenho controle sobre a chuva, eu não tenho controle sobre o atraso, sobre o trânsito, mas graças a Deus eu tô trabalhando, que era o que eu tanto pedi. E as pessoas se identificaram e falaram, caraca, às vezes a gente lê e consegue afunilar mais ainda o momento eureka para as pessoas. E isso é maneiro pra caramba. Tem uma pergunta massa que eu já vi a galera fazendo nas redes sociais, que é: se você tivesse que ir pra uma ilha deserta e levar um livro, qual você levaria? Esse é difícil, hein? Você tem um Cara, o que mais mexeu comigo sempre vai ser o segredo. Porque ele me, tipo assim, me destravou de um monte de crenças que eu tinha internas. Eu nasci numa favela, minha família toda ainda mora lá. Então, assim, pra gente ser rico era inexistente, pra gente trabalhar, ser famoso era inexistente. Então, quando do nada eu li o segredo, eu falei, cara, peraí, acabei de ver que o mundo é muito maior do que eu fui ensinado que era. Então, esse livro é um xodózinho. Eu vou fazer um questionamento aqui pra eu tomar minha decisão. Como é que é a pergunta? Se você fosse pra uma ilha deserta, você só pode levar um livro. E aí eu queria que viver pro resto da vida nessa ilha, deserta, desse jeito assim. Ou esse livro. Só pode ler um livro. Isso influencia muito. Boa pergunta. Tipo, se fosse se só eu daqui pro resto da vida, poder do agora, mano. Porque não tem nada que eu precise mais daqui pro resto da vida vivendo sozinho do que viver presente. E não adianta eu pensar em mais nada, não adianta eu querer mais nada, eu não preciso ser milionário, eu não preciso entender como me relacionar com as pessoas, eu não preciso de coragem pra ser mais nada ser presente. Ótima resposta. Cara, só pra ser diferente, eu levaria O Poder do Silêncio. Mas é o mesmo autor, mesma ideia, mesmas reflexões. Acho que mais pelo fato de que foi o primeiro que eu li também. Assim. Eu li O Poder do Silêncio antes do Poder do Agora. E foi o primeiro livro que me explicou sobre ego. Foi a primeira vez que eu consegui entender o que era ego, o que era mente. Esse conceito de, cara, você não é os seus pensamentos. Foi a primeira vez que eu consegui compreender de fato, profundamente aquilo. Que eu comecei a me observar. Que é isso, a gente não... É muito difícil aprender isso, né? Principalmente quando a gente vem de contextos diferentes, onde a gente não está exposto a esse tipo de conhecimento. Então foi um livro muito marcante para mim. E se a gente parar bem para pensar, quando você pensa, pô, vou para uma ilha deserta, sozinho, sem ninguém, tudo que eu preciso é de presença. Mas aqui também, se dizer toda a raiz de todo sofrimento, é o que o Eckhart Tolle fala, vem da falta de presença. Sim. Então, muitas vezes a gente acha que o mundo tira a nossa paz, mas na verdade é a gente que está permitindo, né? Por falta de presença. Então, acho que... Agora assim, ó, estamos puxando esse gancho, que a gente colocou um fator condicional nessa pergunta. Agora, se a gente tivesse que... Um livro que todo mundo deveria ler. Porque aí não é o que a gente precisa, mas é o que a gente acha que não só nós, mas o mundo precisa ter esse conhecimento. Boa pergunta. É que difícil, porque tipo, o mundo precisa de finanças, desenvolvimento pessoal. Mas alguma coisa que vai, tipo, Eu desencadear o resto. Eu diria o Novo Mundo. O Novo Mundo, né? A gente tá ligado, hein, mano? É porque, cara, o Novo Mundo traz o mesmo conteúdo de O Poder do Silêncio e O Poder do Agora, mas ele traz mais essa perspectiva coletiva, né, cara? E sabe que é muito interessante, eu li o Novo Mundo em 2020, durante a pandemia. E tem uma curiosidade, eu não sei se vocês sabem, que a Oprah, ela tem um clube do livro dela, né, que é super tradicional, enorme, assim, tem uma audiência absurda. E aí, ela sempre levava o autor do livro que ela estava lendo no clube do livro pro programa dela, para fazer um programa. E esse livro, quando ela colocou no clube do livro, foi o único que ela não levou para um programa. Ela levou para um programa por capítulo.
todos os autores era um programa para o livro inteiro. Esse livro ela levou o Eckhart Tolle para um programa por capítulo. Então ela ficava ali 1 hora e meia, só para discutir cada capítulo. Aí você, né, pra gente sentir a profundidade que esse livro tem. Então, foi um livro que eu li durante a pandemia, cara, me ajudou muito a enfrentar aquele momento e a expandir mais a minha visão sobre a consciência coletiva, assim, que a gente vê. Eu acho que se eu tivesse que dar pro mundo, seria isso. Pra mim também, mano. Porque é bem isso, é aquilo que você falou. O poder do agora é algo que a gente precisa. A presença é algo que a gente precisa o tempo todo. E o novo mundo, ele traz como embasamento a presença, né? E o despertar de uma nova consciência é basicamente a gente despertar para viver, né? A gente assumir a consciência de quem somos. E não tem como você ser consciente se não tiver presente. Não existe consciência sem presença. E não existe ser presença sem consciência também, porque se você tá lá, você tá consciente. E o lance que, tipo, né, um negócio que, se eu não me engano, ele traz aqui, que foi uma das coisas que mexeu muito comigo também nesse livro, por ter crescido na igreja evangélica, e eu vi muito aquele lance de um novo céu e uma nova terra. E, se eu não me engano, é nesse livro que ele traz a alusão de que o céu é a nossa mente, a nossa consciência, e a terra é a matéria. Então, essa promessa que a gente ouve, né, na Bíblia sobre um novo céu e uma nova terra é o despertar de uma nova consciência em que nós, como humanidade, passamos a viver conscientes e a partir desse estado consciente a gente cria uma nova realidade física, saca? Então eu acho que, pra mim, assim, é um livro que todo mundo tinha que ler por conta disso. Na real tem vários, eu teria uma lista de alguns que todo mundo, mas se eu tivesse que escolher um, eu acho que talvez ele traga isso de uma forma incrível, assim, de trazer essa consciência para as pessoas de que realmente nós precisamos assumir o controle da nossa vida e de que somos, sim, responsáveis pela construção da nossa realidade. E que a partir de uma nova consciência, ou de assumirmos a consciência, a gente desperta uma nova realidade, né? Então, foi massa porque eu trouxe para mim, pelo menos, esse conforto, essa clareza de que, cara, e aí, de novo, é a minha opinião, não é a verdade, mas que a gente não precisa esperar um grande mestre voltar pra gente viver uma nova terra, saca? Na verdade, eu tenho pra mim que essa volta que a gente espera é justamente dessa consciência que ele veio nos ensinar, saca? Então, a partir do momento que a maioria de nós despertarmos, na maioria de nós começarmos a viver de uma forma consciente, o Cristo retornará sobre esse plano, né? Que o Cristo é o ungido, né? Seremos uma nação ungida, seremos uma nação em que a gente vai viver consciente. E aí, por consequência, a gente constrói essa nova terra, né? A gente vai viver essa nova realidade. Lindo, isso é breve. Cara, concordo 100%. E é legal que quando você tem esse entendimento, a pessoa, quando lê isso e aprende, os problemas do cotidiano se tornam muito pequenos. Que às vezes quando a pessoa não tem noção do que ela é, o que ela pode ser, qualquer coisa afeta o caminho que ela está trilhando. E eu acho incrível quando a gente tem essa ciência, porque parece que a gente desperta, literalmente. Porque às vezes você está conversando com alguém que fala um problema muito específico, sei lá, queimou uma televisão de casa, terminou um relacionamento que já não estava funcionando. Vários pontos da nossa vida que às vezes você conhece pessoas que se perdem no meio do caminho pelo simples fato de deixar a vida de lado, porque não se conhece, não sabe onde pode chegar, e ela simplesmente bota o problema dos outros como, tipo, o topo da vida dela. E às vezes quando ela entende isso, que ela, cara, peraí, a vida é muito mais do que isso. A vida é saber até onde eu consigo chegar, quem eu sou, o que eu faço, o que eu sou de especial. Então, quando a gente tem acesso a essa informação, na minha cabeça é incrível, porque você falou, tipo, Cristo está em nós, porque literalmente a gente aprende a ver a vida de um jeito mais leve, que é o que eu trago tanto nos meus vídeos. É tipo, às vezes o mundo tá tão perdido porque tá o tempo todo alguém querendo mais fama, querendo mais dinheiro, querendo ser maior que alguém, sendo que no fundo, quando a pessoa entende o papel dela em terra, essa discussão não faz sentido nenhum. Então tem muitas pessoas hoje, sei lá, 90% que não leram esse livro, estão botando sempre problemas pequenos acima de tudo, que ela não enxerga como ela, em fato, pode fazer da Terra um lugar melhor.
sabe? E é legal porque eu acho que o nosso tipo de conteúdo é mais ou menos isso. A gente entendeu que a gente tem um poder, que eu digo que é um poder, um dom, de trazer uma clareza numa conversa que a gente posta na internet, ajuda as pessoas a terem mais clareza. Então, automaticamente, a gente não vai falar, cara, a gente não vai parar de postar, a gente não vai parar de ajudar pelo simples fato que, sei lá, a minha casa está sem luz. Porque eu entendi o meu propósito aqui. Só que tem muitas pessoas que deixam de lado vários propósitos que poderiam ajudar outras pessoas porque não despertaram ainda, que não entenderam a clareza de onde elas podem chegar. Então, eu acho que, concordo sobre esse livro, com certeza, que as pessoas têm que ler, porque é a partir daqui que a pessoa vai saber cada movimento que ela toma na vida dela e não se perde no meio do caminho. Não é só você que fala de propósito. Falamos. Todos nós falamos. E eu acho massa, né? Porque pra mim também foi transformador quando eu comecei a entender esse lance do propósito, né? Que eu acho que hoje é um tema que muito se fala, né? As pessoas, esse lance das pessoas estarem perdidas, ansiosas, não sei o quê, não sei o que eu quero da vida, E você vê que isso é um problema, não é uma questão de idade, né? Você vê gente de 16 anos, adolescente que não sabe quem é e o que quer. Você vê gente aos 30 anos de idade que também está terminando a faculdade, terminou a faculdade, está trabalhando, mas não sabe se quer seguir o caminho que fez de faculdade. Tem gente com 50 anos, 60 anos que até hoje não entendeu, né, o que está fazendo aqui, se não sente prazer na vida, não sente prazer no que faz, porque a gente quer complexar demais o propósito, né, mano? E é o que você falou sobre, né, a gente continuar fazendo independente das condições, porque propósito não é o que você faz. O propósito acho que está muito mais relacionado ao como você usa aquilo que você gosta de fazer a favor do desenvolvimento do mundo, de todos, né, mano? Então, quando a gente fala de propósito, a gente está falando de basicamente viver a nossa essência, viver do nosso jeito, fazendo as coisas que a gente gosta de fazer e usando isso para poder auxiliar as pessoas, né, mano? Então, até, se eu não me engano, acho que o último vídeo que eu postei antes desse nosso momento aqui foi falando sobre isso, né? Que propósito, mano, não precisa ser o seu trabalho, não precisa envolver dinheiro, não precisa ser gigante. Às vezes é uma parada que você faz no final de semana. Na verdade, seu propósito está em tudo que você faz. Porque é basicamente entender que o nosso propósito é buscar a nossa evolução contínua, a gente ser melhor a cada dia. E aí, cara, é na hora que você tá gravando um vídeo, você tá falando do seu propósito, é na hora que você tá fazendo um bolo, é na hora que você tá atendendo um cliente, é na hora que você tá na fila esperando para ser atendido, é na hora que você tá no trânsito, é na hora que você paga uma conta. O propósito você vive a cada minuto, né, velho? A gente tá constantemente vivendo o nosso propósito. Viver de propósito, viver esse negócio de, quero viver de propósito, eu quero encontrar meu propósito. Para de procurar, velho. Meu propósito não é pra procurar, mano. É pra decidir, tipo, a partir de agora eu quero ser uma pessoa cada vez melhor. Eu tô aqui pra evoluir como pessoa, pra evoluir o todo. Pronto, achou o propósito. É mais simples, né, mano? Não precisa de muito. Mas o que você estiver fazendo, você tá fazendo com o propósito, né, velho? Eu gosto de falar que o propósito tem vários níveis, né? Acho que o nível número 1 do propósito é uma passagem bíblica que fala assim: Jesus curou um homem cego. E aí os discípulos chegaram para ele e falaram assim: Jesus, esse homem nasceu cego por causa dos pecados que ele cometeu ou por causa dos pecados que os pais deles cometeram? Então esse olhar muito de culpa, né? De procurar culpa. E aí Jesus responde assim: nenhum nem outro. Ele nasceu assim para que o propósito de Deus pudesse se manifestar na vida dele. E desde que eu li essa passagem, isso para mim é o nível principal do propósito, que é, cara, teu propósito é ser você e se abrir para que o propósito de Deus se manifeste na sua vida. E aí isso precisa de abertura, aceitação, presença, consciência. Então esse é o principal. Além disso, você tem um propósito de ser um filho, um bom irmão, um bom amigo, um bom homem. Você tem um propósito de ser uma boa pessoa. E aí você tem um propósito do seu trabalho. Mas ao mesmo tempo, tudo que acontece na sua vida tem um propósito para te ensinar, para te fazer crescer, para te tornar cada vez mais você, para que você se torne cada vez mais esse instrumento divino. Então, cara, o propósito está em tudo. Sim. Só que com o tempo, o propósito ele foi encaixado nessa coisa do que eu faço, né? Tem uns vídeos no YouTube que, assim,
me dá arrepio, que é encontre seu propósito em 5 minutos. E o cara basicamente te ensina a falar de uma maneira bonita o que você faz. Então, são 5 perguntas que ele faz pra você, só pra você saber descrever o que você faz de uma forma bonita. Pronto, você encontrou seu propósito. E acho que virou isso, assim, né? Virou uma mercadoria. E acho que não é bem por aí. O propósito, ele tem vários níveis, tem muita profundidade. E no fundo é o que você falou. O propósito é ser você. E o autoconhecimento e a espiritualidade tá aí pra mostrar quem é você. Sim, sim. Meu propósito é ser você, então quem é você? O excesso de opções também deu uma perdida forte nas pessoas. Tipo, foi o que você falou, ensinou em 5 minutos como você pode falar melhor de você para ter o seu propósito. E o tempo todo tem pessoas achando o seu propósito, tipo a gente, tem tudo, mas assim, a gente sabe que, de uma certa forma, um dos nossos maiores pilares é clarear a mente das pessoas. Isso é um tópico. Só que todo mundo agora tá vendo a internet fácil acesso, tá o tempo todo bombardeando as pessoas, que cada um tem um propósito. Automaticamente, às vezes, você até sabe o que você gosta, ou qual caminho determinado você poderia seguir, mas a pessoa fica, não, peraí, se ele aqui foi por aqui, talvez eu siga por aqui, talvez siga por aqui. O excesso de opções faz, por incrível que pareça, a pessoa perder o próprio propósito. Sim. Então eu acho que até hoje em dia a ansiedade, você falou sobre trabalho, cara, o que eu vou fazer? Pessoas de 18 a 50 anos, pra onde eu vou? Eu gosto muito de lembrar a história de nossos avós. Tipo assim, era um emprego que normalmente você ficava ali quase a vida toda, você não tinha tanta ciência que tinha todos outros empregos, tantas oportunidades, então a pessoa meio que não tinha tanta ansiedade porque vivia naquilo ali. Hoje, cara, o tempo todo você está sendo bombardeado que tem um emprego melhor que o outro. A internet, faça 5, 10 mil em 3 dias, 7 semanas, faça isso, faça aquilo. E aí, às vezes, a pessoa mesmo está tentando se achar e ela só se perde. E isso vai para propósito, vai para quem você é, para a forma como você fala. E, enfim, eu acho que é uma determinada situação que a gente se encontra na atualidade que gera uma ansiedade que, tipo, faz você se perder, sabe? E é por isso que a questão de tá tão difícil da pessoa achar o teu propósito. Sim. É muito porque, pra mim, volta sempre por esse lance da falta de consciência, né? Então, quando a gente não tá consciente, a gente permite que o mundo dite pra onde a gente vai, quem a gente é, o que a gente faz. E essa falta de consciência faz com que todas esse mundo de influência, todas essas opções confundam. E aí a gente acaba se tornando ansioso, porque, mano, dá pra fazer isso, também dá pra fazer isso, eu também quero isso aqui, não sei o que, então fica nesse lance de se prender e se tornar cada vez mais uma vítima, cada vez, né, mais um refém de todas essas influências, de tudo isso que o mundo vai ditando. E isso tá completamente relacionado a essa falta de consciência, essa falta de assumir o controle, né? Então, no final das contas, eu acho que o caminho, né, para uma vida mais leve, para realmente viver com propósito, e aí quando eu falo viver com propósito não é viver de algo, é viver por algo, né? E esse por algo é por ser uma boa pessoa, por ser melhor, né? Tipo, se a gente pegar, acho que qualquer pessoa, gostaria de ser como Cristo foi, como Gandhi, ou como Buda, ou como qualquer grande mestre. Sim, por quê? Porque, essa pessoa teve uma vida incrível. Ele se comprometeu a viver de uma forma excepcional e que a vida dele fosse exemplo para os outros. A gente quer ter a paz de Gandhi, de Buda, a gente quer ser amoroso que nem Cristo, mas na primeira oportunidade já perde o controle, perde a consciência e deixa que o mundo dite, saca? Então, eu tenho para mim muito que, assim, o caminho da evolução, o caminho da consciência, do autoconhecimento, ele requer, antes de mais nada, esse compromisso, esse comprometimento de vigiar e orar, né? De estar o tempo todo em vigília, o tempo todo prestando atenção, o tempo todo presente sobre o que está acontecendo. Porque quanto mais presente, mais consciente, né? Mais você assume o controle, menos você deixa que o mundo dite, né? E a gente vive 5% do tempo consciente. Os outros 95% é atividade inconsciente, mental, que está ali simplesmente reagindo às nossas emoções, sentimentos e influências de tudo que está acontecendo. Então, cara, tipo assim, imagina que, se a gente vive só 5% do nosso tempo consciente, mano, a gente tá muito longe de ser quem a gente realmente quer ser, tá ligado? Então, a gente precisa, de certa forma, você conseguir
começar a compensar isso, em vez de 5 virar 10 e 90% consciente, para em algum momento, que sabe, de repente a gente conseguir viver 30% consciente e 70% inconsciente, só com muito compromisso, com muito comprometimento de ir mudando isso, né? Porque, querendo ou não, a gente tá com 30 anos, vamos supor, e foram 30 anos de condicionamento inconsciente que a gente foi aceitando para construir essa falsa percepção, essa falsa identidade que a gente tem. Não é porque você lê um livro que pronto, despertou, agora, mano, li o Poder do Agora, daqui pra frente eu vou viver presente. É um compromisso. E um compromisso requer um processo. Você tem, o desenvolvimento de um hábito, né? E é por isso que eu acho que volta para a questão da leitura, que na minha opinião, o melhor compromisso que a gente assume com o nosso desenvolvimento é talvez o hábito da leitura. É estar ali comprometido a buscar constantemente aquilo que vai te tornar alguém melhor. E aí acho que é por isso que eu acabo que eu volto várias vezes para alguns livros, você também, porque você fala, amor, aqui eu tenho certeza que se eu ler, eu volto para aquele estado que eu gosto, que é mais presente, é mais confiante, é mais focado, é mais comprometido. Tanto que eu gosto muito de ler livros de desenvolvimento pessoal, que me tornam, né, tipo, que fazem entender um pouco melhor as relações, a forma de conduzir a minha vida, meus trabalhos e tudo mais. Mas eu não consigo ficar sem ler espiritualidade. Se eu ficar 2 ou 3 semanas sem ler alguma coisa que me leva um pouco mais para a espiritualidade, eu já sinto que eu tô talvez vivendo um pouco mais inconsciente. O mundo tá me dominando um pouco mais, eu sinto que eu vou perdendo um pouco meu centro. Por mais que medite todos os dias, escreva à noite no diário, me policie ali o tempo todo, né, nos pensamentos, eu acho que esse hábito da leitura, para mim, principalmente da espiritualidade, né, desse autoconhecimento voltado para se centrar, me ajuda a me manter mais consciente, voltado ali para aquele lugar onde eu consigo assumir o controle, ou pelo menos ter um pouco mais de controle e não viver tanto nesses 5% inconsciente, né? Consciente, viver, sei lá, pelo menos uns 10, 12. Pô, Léo, tu toma a responsabilidade de quando você tá se afastando. Tu mesmo sabe que é difícil, aí você, não, peraí, deixa eu voltar pra cá. Isso é maneiro. Você consegue controlar, o assumir o controle é controlar aquilo que de fato você pode controlar. Porque a gente vive tentando controlar o que não tá no nosso controle. O que as pessoas estão pensando, o que elas estão fazendo, o que elas estão falando, passado, futuro, coisas que vivem no nosso controle. E assumir o controle de verdade é controlar aquilo que a gente pode de fato controlar. Como que a gente usa nosso tempo, como que a gente fala, como que a gente vive, quais são nossos hábitos, nossas escolhas. E como a gente reage ao que acontece. eu vejo que hoje a gente está vivendo cada vez mais sozinho também, né? Acho que as redes sociais estão nos conectando, mas ao mesmo tempo nos afastando. Então aquela frase que era muito falada, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive, ela pra mim tá sendo alterada por você a média das 5 pessoas que você mais contorna. E quando você não tá praticando um esporte, quando você não tá, sei lá, trabalhando, o que você tá fazendo com o seu tempo? Se você não tá lendo, talvez você esteja consumindo conteúdo. Então às vezes você tá seguindo pessoas, porque tá todo mundo seguindo, que estão influenciando na maneira como você pensa, que são as pessoas que você mais consome. Que se você não tiver consciência e intenção, cara, isso vai te levar a viver uma vida com mais condicionamento e vai levar sua vida para outro caminho. Então quando você fala assim, a gente é 95% inconsciente e 5% consciente, como que a gente faz para tornar esses 5% 10, 15, para que a gente fique mais consciente? Coloca mais intenção em quem você consome. Então se a gente escolhe com muita intenção, cara, hoje no meu tempo livre eu vou tirar 30 minutos para ler essa pessoa que fala sobre isso, e a cada dia eu manter esse hábito da leitura, isso está me fazendo me tornar uma nova pessoa, né? Mudar minha identidade para direção que eu quero de fato seguir. Então legal que voltou e amarrou, né? A gente começou com a leitura, sim, nos adariou e voltou pra leitura. Mas, mano, o papo tá muito bom, mas a galera ali de canto tá falando pra mim que já deu a hora. Mas a gente pode marcar um próximo, né? Claro. Porque o papo é legal. Se vocês quiserem mais, pede mais aqui, pede mais nas nossas redes sociais, que a gente se organiza e faz mais, né? É a primeira vez que a gente se encontra aqui os 3 juntos, então... Se tiver dúvida, bota nos comentários, que a gente responde. E a gente vai marcar esse próximo aí. Os próximos dias, não sei quando é que você tá vendo esse vídeo aqui, a gente vai ter várias coisas que vão acontecer juntos aqui. A gente tá no Rio de Janeiro, aqui na Bienal, então ainda tem maratona aqui
Eu vou correr, daqui a pouco a gente vai encontrar no WSL. Marquinho ia correr também, aí acabou que lesionou, mas tá tudo bem. É isso. Tá tudo sob o controle do que dá pra controlar. É o que é. É o que é. Mas queria agradecer quem assistiu até aqui, por estarem aqui com a gente, por acompanhar a gente, por mandar, né, vibrar com a gente a partir de tudo isso que a gente faz, que é isso que dá essa força pra gente continuar fazendo, mantendo firme e forte aí, trazendo pra vocês e deixando passar através de nós aquilo que a gente acredita que vai ser bom pra mais gente. Obrigado, meus irmãos, por esse tempo incrível. Eu falei que a gente ia sair melhor do que a gente entrou e, mano, eu tô saindo... Cara, é bom demais. É bom demais ter esse tipo de ideia. Obrigado, meus irmãos. Obrigado por estar com a gente. Obrigado, Sextante, por convidar e nos juntar aqui. E é isso. Em breve talvez tenha mais. Vamos, valeu.